caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese, Semana do Catequista. Olha isso, estamos fazendo a Semana do Catequista aqui no canal. E hoje, no terceiro dia, muita gente que já tem uma vida mais aprofundada, quer dizer, já tem muitos anos aí dando catequese, pode falar assim, agora, né? Eu entendo o catecismo, né? Já li a Bíblia, estou entendendo, algumas pessoas podem ter estudado um pouco mais, feito alguma faculdade, mas parece que chega num momento que o cara empaca, não sabe muito bem para onde ir. O que é que ele tem que fazer? Então, vamos lá, eu vou não dizer o que você tem que fazer, eu vou dar alguns caminhos, tá bom? Por quê? Porque às vezes eu vou falar uma coisa que você vai, já fiz, entendeu? Mas o outro já tem tempo, mas está numa fase ali que, puxa, não fiz isso, olha, é interessante. Primeiro de tudo, vamos lá, não vamos enrolar, mas antes, você já curtiu esse vídeo, né? Já se inscreveu no canal e compartilhe o vídeo com os outros catequistas. Olha, se a pessoa tem muito tempo, ela fala, puxa, estou empacado aqui, cara, não sei mais para onde eu vou. Então, nós vamos dar aqui alguns caminhos do que você pode fazer para você não ficar estagnado. Que o grande problema é que o povo está estagnado aí, está parado. Então a gente precisa andar, vamos caminhar, né? E vamos lá, vou dar a primeira dica, se você não leu, né? Vamos falar de alguns livros aqui, tá bom? Primeiro vamos falar de um aprofundamento intelectual, ok? Então, no aprofundamento intelectual, a primeira coisa que eu indicaria, se você ainda não leu, eu espero que você tenha lido, é A Fé Explicada. Você precisa ler A Fé Explicada, do Padre Léo XIII, livro da editora Quadrante. Esse livro é importantíssimo. Ele é muito importante para você. É importante que você o leia. É importante, por quê? Porque ele é um livro da explicação da doutrina católica, é muito fácil. Ele é muito fácil de ler. Ele é muito didático. Ele poderia tranquilamente ser um material utilizado para dar a catequese. Poderia ser o livro base, todo mundo ter, lê o capítulo, aí você, todo mundo lê na semana, você vem e discute aquilo. Seria uma catequese espetacular, terminaria todo mundo entendendo muito bem a doutrina da igreja. O livro é ótimo. Esse é um que eu indico. Aí você fala, não, mas eu já li. Ok, o que você quer? Se você precisa ser mais católico, vamos falar assim nesse sentido, no sentido mais de aprofundamento da fé, de conhecer um amor diferente do que você já possui, né? O nosso amor tão pequenininho, tão incipiente, tão fraquinho. Então, a primeira coisa que eu sugiro a você é que você leia, não um, mas vários livros ou biográficos ou livros que os próprios santos escreveram, sejam autobiográficos ou tratando de alguma questão da fé e do relacionamento com Deus, alguma questão onde eles discutem, debatem, relacionam, ou um livro de sermões deles, que trate de reflexões que eles vão fazendo sobre a fé, sobre a igreja, e que aprofunde. Leandro, mas lê os livros dos santos, por quê, Isso deveria ser uma indicação, inclusive sua, para os catequizandos. Por quê? Veja, quando você entra numa grande empresa, digamos que você entrar, vamos pegar aqui o exemplo que todo mundo gosta, assim, O cara entrou na Apple. E aí quando o cara entra na Apple, ele certamente vai ter a história da empresa, como ela foi criada e tudo mais, e de quem que vai falar? Daqueles que tornaram a empresa grande como ela é, inclusive o senhor Steve Jobs. Então vai contar toda a ideia, toda a criação, como ele pensou, como ele raciocinou, vai falar de outros lá também. E por que isso? Porque para você mostrar a empresa não vai falar, vamos dizer que tem um Leandro lá na Apple, deve ter algum Leandro lá trabalhando, mas a Apple não vai se preocupar em contar a história de um desconhecido chamado Leandro que trabalha na Apple, que foi contratado recentemente e ainda não entregou nada.
Não tem nada ali que ele trouxe, né, que tornou ela mais brilhante, né, mais bela. Não fez nada, o Leandro não fez nada. Quem é ele na fila do pão? Né? Mas o Steve Jobs é só o cara que criou o iPod, e depois o iPad, e depois o iPhone, e assim vai. Então é sensacional, tem alguma criação ali. A vida dos santos é exatamente isso. É alguém que mostra verdadeiramente o que é ser um católico, né? E a gente tem que se identificar. Puxa, é isso que eu quero ser. Sabe quando você lê alguma coisa, você vê alguém tendo uma vitória na vida, fala, puxa, eu queria ter feito isso. Nossa, eu queria ter tido essa ideia. Estes homens e mulheres maravilhosos que nós os proclamamos santos, quer dizer, o que é um santo? Você sabe o que é um santo? É uma pessoa que amou muito Jesus Cristo, mas amou tanto que diante do seu modo de viver, né, vamos dizer assim, do seu carisma, aquilo que estava mais ebulindo dentro dele, ele conseguiu transformar isso num amor tão grande que isso se espalhou aos outros. Olha, isso aí não é uma missão de catequese? Olha que coisa maravilhosa, né? Então, se você já está há muito tempo na igreja e na catequese e você ainda não leu, né, a vida dos santos, sei lá, de Santa Teresinha, que é autobiográfico, se você não leu a história do Padre Pio, se você não leu Confissões de Santo Agostinho, o livro da vida de Santa Teresa, né, que inclusive foi inspiração para Edith Stein, que depois se converteu, né, ela não era católica, ela se converte por causa do livro da vida, depois ainda dá a vida pela igreja, a mulher virou santa. É um negócio incrível. Então, é entrar realmente nesse mundo desses vencedores, esses homens e mulheres que são mais que vencedores em virtude daquele que nos amou. Então, leia a vida dos santos. Consequentemente, além da vida deles, é preciso ler os livros onde eles nos ensinam. Sim, como por exemplo eu já trouxe aqui o livro que Santo Afonso Maria de Ligório fala sobre Maria, Glórias de Maria. Você precisa ler. Por quê? Porque beleza, tudo bem. O catecismo dá referências muito boas sobre Maria, mas ele não vai aprofundar. Então, muitas vezes, os temas do catecismo precisam ser aprofundados. E eles já estão ensinados por esses santos. Então, é a melhor fonte. Nada de, não, eu achei uma fonte de um teólogo atual aqui. Não, nada contra um teólogo atual, nem sei quem é, ou se você disser que é. Mas, antes do teólogo atual, lê o Santo Afonso, que ele já é santo. Às vezes o teólogo atual pode querer ser muito inovador, né? Aí ele inventar alguma coisa que não está na doutrina, né? Porque ele está fazendo elaboração teológica, ele a princípio não tem obrigação de falar a verdade, está fazendo só especulação a princípio, né? Não que ele... Calma, não chame o cara de herege ainda. Ele está fazendo uma especulação teológica, ele está fazendo uma análise. Ele pode chegar num ponto errado. Depois que se ele chegar num ponto errado e ele é um católico, ele precisa voltar atrás, né, ser humilde e voltar atrás. Mas se não, ele está ali fazendo elaboração. Calma, antes de chamar o cara já de herege. Calma. Deu lá a explicação. Então, ele ainda está na vida. Ele ainda pode errar, igual eu e você. Então, calma, vai primeiro no santo e usa o santo para peneirar esse teólogo novo. Opa, peraí, vamos ver o que sobra aqui. Mas, se você não ler o santo, como é que você vai peneirar? Como é que você vai ler e depois vai falar, não, vamos, depois de ler, tá? Não vai peneirar o cara antes de ler. Primeiro leia, respeita o autor, leia o livro e tal. Aí sim. Aí você faz. Vamos ver aqui se realmente vale. Isso aqui é bom, isso aqui que ele disse é muito bom, é legal, é prático, é legal. O que o santo diz tá em total coerência. Por quê? Porque quando os santos já disseram, a igreja abraça. Tá ali, tá na doutrina, tá válido. Né? Os bons livros vão ser divulgados. Então vai atrás daquilo que os santos disseram.
Não, Leandro, perfeito, tal. Mas olha, o que eu tô precisando mesmo é entender mais a questão da vida espiritual. Tem uns livrinhos aqui, ó, né, que são de alguns autores que nós podemos chamar de dominicanos. Eles são dominicanos que fizeram aí no início do século XX um estudo aprofundado da fé cristã. Então falam de Jesus, falam do Espírito Santo, fala do Pai, fala da virtude, fala da ação de Deus na alma do ser humano, da espiritualidade, de como a oração acontece, como não acontece. Por quê? Porque está muito baseado naquilo que a tradição da igreja, né, já percebeu. Então eles melhoraram aquilo que já estava às vezes muito metafórico, por exemplo, pela língua de Santa Teresa no Castelo Interior. Eles sistematizaram o negócio. Então isso te ajuda a compreender melhor a vida espiritual, vai te ajudar a explicar, por exemplo, você que dá aula de crisma, né, você que dá iniciação cristã de adultos, para explicar os 7 dons do Espírito Santo. Porque muita gente não consegue explicar os 7 dons do Espírito Santo porque quase que os torna uma ação humana, e os dons do Espírito Santo são uma ação divina no ser humano, né? Quando você age sob o dom do Espírito Santo, não é você, né? Isso aí eu estou falando porque tem gente que às vezes vai explicar dom de conselho e fala que é dar um bom conselho. Calma, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você pode dar um bom conselho, pode ser até uma virtude, mas não é o dom do Espírito Santo, então calma. Né? Dá uma aprofundada, dá uma estudada. Então tem alguns autores muito bons nessa questão da espiritualidade. Garrigou Lagrange, Antônio Royo Marin, né? E tem um outro que o pessoal conhece muito, que é o Adolphe Tanqueray, né? Mas esses outros aqui que eu falei, que o Tanqueray eu não sei se ele faz parte desses, mas ele tem um livro, né, muito conhecido, de teologia mística e ascética. Mas o Garrigou Lagrange, o Antônio Royo Marin são esses dominicanos. Tem outros também, né? Eu até esqueci o nome. Que Juan Arinteiro, né? Tem um carmelita também, que é o Frei Maria Eugênio. Então esses daí são muito bons para essa questão mais espiritual, da vida espiritual. Então você procura para esse tipo de explicação, indico esses. Não, Leandro, eu tô lendo, tô estudando, eu tô entendendo tudo. Eu tô achando que o que está faltando é comigo. Então, né, o que a gente precisa, meu amigo, primeiro, oração. Né? Parece bobagem, mas uma das coisas que começa a acontecer com quem já está há muito tempo e diz que está estagnado, a oração caiu. Faça retiro. Entende? E eu vou dizer um negócio para você. Você que está há muito tempo aí como catequista. Não procure retiros barulhentos. O que eu quero dizer? Não procure retiro que não vai te colocar em silêncio. Então você precisa de um retiro mais silencioso. As pessoas hoje estão muito acostumadas a irem para retiro ou a irem para encontros que precisa ter uma música agitada, né, cantando assim, aí você precisa erguer os braços. Não. Você precisa agora de uma espiritualidade mais madura, que saia um pouco desse negócio de sensações, né? Preciso sentir alguma coisa. Não. Vai para a espiritualidade mais profunda, mais madura, menos sentimental, né? Mais que toque você profundamente, mas não no sentido, agora um pouco mais metafórico, mas que isso te dê mais concentração, né? Te torna mais concentrado, te torna mais centrado. Se você ficar só nesse barulho, na cantoria, no pula, no levanta o braço, você não vai se centrar, você não vai entrar realmente na oração. Você vai ficar numa oração que está muito baseada no corpo e pouco baseada na alma. Mas, para a gente falar de oração, a gente deixa para valer, que aí a gente fala para todo mundo num próximo vídeo. A todos vocês, que Deus os guarde.